Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre as regiões do Brasil. Que tal recapitularmos tudo o que aprendemos na aula passada? Na aula passada, nós aprendemos que o nosso Brasil, ele é dividido em 5 partes, 5 regiões. Cada região dessa recebe um nome: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Você se lembra disso? Muito bem. Se eu te falar que o nosso país, ele também pode ser dividido de outras formas, obedecendo a outros critérios, você acreditaria? Vamos estudar sobre isso na aula de hoje? Pegue aí o seu livro e vamos abrir na página 36. Como a professora explicou para vocês na aula passada, o nosso país, ele é o 5º maior país em extensão territorial. E por se tratar de um país grande, seria necessário que ele fosse dividido em partes para que essas regiões elas fossem acompanhadas pelo IBGE na questão do desenvolvimento de cada região. Você tem aí o texto que diz assim: além da divisão regional proposta pelo IBGE, existe outra maneira de dividir o Brasil, com base nas principais atividades econômicas e no processo histórico de ocupação das diferentes porções do espaço geográfico. Essa divisão que você está acompanhando aí na sua telinha, ela foi feita por um geógrafo chamado Pedro. Nela, o nosso país ele é dividido em apenas 3 regiões, que é a região da Amazônia, a região Centro-Sul e a região Nordeste. Essa divisão ela foi feita obedecendo a critérios de aspectos naturais, processo histórico e formação do território e a industrialização. Ao longo da história, a regionalização do território brasileiro foi feita de várias formas. Por exemplo, em 1940, o Brasil ele foi dividido em 5 regiões. São elas Norte, Nordeste, Centro, Este ou Leste e Sul. Você pode acompanhar que na região atualmente onde nós chamamos de Norte, existe lá no Acre o nome Território do Acre. Você já deve ter percebido que hoje em dia ele não é mais assim. Mais tarde, em 1960, essas 5 regiões já haviam sido modificadas. O nome de 2 delas mudou e todas passaram a abranger uma área diferente. Observe aí que no mapa 2, lá na região norte, nós temos nomes como Território do Rio Branco, Território do Amapá, Território do Acre, Território de Rondônia. Nós não chamamos ou identificamos esses lugares assim. Outra coisa também que você deve ter percebido é que na região sudeste nós temos uma pequena modificação e na região sul também. Observe aí que na região sudeste nós temos os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. E Sergipe também. A Bahia e Sergipe, eles não pertencem à região sudeste como nós sabemos. Olha São Paulo. São Paulo está localizado aí nesse mapa na região sul. São Paulo fica na região sul? É lógico que não. Atualmente, São Paulo pertence à região sudeste. No mapa 3, vocês têm aí as regiões do Brasil como são atualmente. A região Nordeste foi estendida até a Bahia e foi criada a região Sudeste, que abrange estados que pertenciam à região Leste e à região Sul. Além disso, uma parte do território do Centro-Oeste
passou a integrar a região norte. Observem aí. Esse é o mapa que nós temos atualmente do nosso país. Que tal você responder as atividades da página 35 e 37 no seu livro de Geografia? As correções serão feitas assim que nós retornarmos à escola. Bom, nós vamos ficando por aqui e até a próxima!